Olá pessoal, tudo bem? Então chegamos ao nosso último capítulo deste livro, Dimensões Espirituais do Centro Espírita. Esse capítulo são as considerações finais da Sueli Caldas, ao fazer um apanhado de todo esse estudo que ela fez, que como eu disse em outros capítulos, é uma obra acadêmica, de pesquisa, onde ela traz todas as notas, todos os fundamentos de sua pesquisa. E para nós é uma alegria imensa chegarmos até este final do livro. E o que vocês acharam? Você assistiu os vídeos? Você conseguiu ler a obra? A ideia é incentivar a todos juntos para que possamos estudarmos, para que possamos trocar ideias dessa obra memorável. E depois de todos esses ensinamentos, a Sueli nos coloca um ensinamento muito importante, que é a responsabilidade que temos, mas também a consciência de que todos nós estamos em processo de evolução. Ainda não atingimos o patamar de evolução necessária. Então, como vivemos num mundo de provas e expiações, principalmente nesse momento tão conturbado, podemos perceber o quanto ainda temos para nos transformar. E da mesma forma, todos os nossos companheiros da seara espírita. Então, para que nós tenhamos esse entendimento, ninguém é perfeito ou está acabado. Estamos todos caminhando juntos por um só propósito, que é seguir os ensinamentos do Mestre Jesus. E Jesus disse que ele enviaria o Consolador prometido. Então veio o Espiritismo como terceira revelação. Tivemos a primeira revelação de Moisés, com os 10 mandamentos. Jesus, que dividiu os 10 mandamentos em apenas 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E então agora a terceira revelação, a revelação da razão, a revelação do bom senso, codificada por Kardec, onde a Kardec apregoa na sua essência que fora da caridade não há salvação. A caridade como atitude, porque nós ainda somos muito prematuros e não conseguimos ainda alcançar o amor verdadeiro. Então, na prática diária do exercício da caridade, podemos então alcançar um pouquinho desse entendimento do amor. A caridade é o amor em ação. E como nós colocamos em outros capítulos, a importância da caridade, seja ela material, seja ela moral. Então, meus irmãos, é muito importante porque ela é o exercício. E quando Kardec nos fala que fora da caridade não há salvação, a salvação é para nós. Porque através desse exercício nós vamos nos transformando, nós vamos nos modificando. E esse exercício traz para nós a companhia dos benfeitores espirituais. Toda ação do bem, do amor, da renúncia, da tolerância, ela atrai para perto de nós os amigos espirituais. Então é isso o que a Sueli colocou muito belamente neste livro, através de uma vasta bibliografia. E é interessante que ela coloca também a proposta de Joana de Ângeles, que é uma proposta de qualificar para que todos nós estudemos, porque Kardec também disse: espíritas, amai-vos e estudai. Então, o nosso dever, nosso estudo, mas acima de tudo, da nossa solidariedade, da nossa união, enquanto uma grande família. Porque se o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus, nós somos instrumentos desse consolo. Como é que nós podemos consolar? Como é que nós podemos auxiliar se nós estamos muitas vezes dentro das casas espíritas nos degladiando? Muitas vezes
em discussões, em meio à maledicência. Então nós temos o dever de sermos hoje melhores do que antes. O Cristo espera de nós uma conduta diferenciada. O Cristo espera de nós a nossa verdadeira transformação moral. E é isso que vai contribuir com a nossa conduta e a de todos, juntos, unidos em um só coração, um só pensamento, na transformação da casa, contribuindo para a casa espírita, para que ela esteja muito melhor, muito mais em sintonia, muito mais bem amparada. Então esse é o nosso dever. E esse momento de pandemia, esse momento em que devemos nos recolher às nossas casas, muitas vezes refletimos atitudes, situações em que vivenciamos dentro da casa espírita que poderiam ter sido diferentes. Então, tenhamos esse despertar de consciência. Somos todos uma grande família e não é por acaso que estamos juntos, numa mesma religião, numa mesma casa. É o dever estarmos juntos e aprendermos, tirar o melhor dessa convivência, sermos melhores nessa convivência e podermos auxiliar muito mais. Então, a nova proposta da Joana, que ela ditou para o Divaldo, que é muito interessante, é a proposta para o Centro Espírita de espiritizar, qualificar e humanizar. Então vejam que interessante que é essa tríade que a Joana coloca para nós espíritas, espiritizar, para que nós sejamos mais espiritualizados, para que a gente busque a conduta diária da transformação, para que a gente realmente busque a nossa reforma e não olhe a pessoa alheia. Qualificar é a nossa qualificação diária, através do aprimoramento, através do estudo diário, através das conexões com a espiritualidade amiga. O aprimoramento intelectual e pessoal vai nos qualificar e humanizar, para que tenhamos um tratamento muito mais humano, solidário e fraterno entre todas as pessoas, apesar das diferenças e com todas as diferenças, na certeza de que a casa espírita é um grande hospital e nós somos esses grandes instrumentos da espiritualidade. Então, como é que nós devemos estar? Conectados, em sintonia, não nos deixar levar por pensamentos negativos, pensamentos contrários ao que a doutrina nos ensina. E é interessante que essa tríade colocada por Joana de Ângeles, ela não está longe do que Kardec. Kardec colocou uma questão muito importante com relação ao Centro Espírita. O lema de Kardec, baseado em Pestalozzi, era trabalho, solidariedade e tolerância. A tríade de Pestalozzi era trabalho, solidariedade e perseverança. Claro que todos esses conceitos são importantes, mas o Kardec resumiu tudo isso em uma palavrinha, em uma necessidade que cada um de nós deve ter, que é a tolerância. Nós nos tolerarmos com as nossas diferenças, porque a tolerância implica em respeito, em entender o outro, em ter a certeza de que cada um de nós se encontra no momento evolucional. O espírito não dá saltos, então a gente está num patamar. E entender que o outro está num patamar. As nossas diferenças não podem ser capazes de gerar discórdias. Então, por isso que o Kardec nos colocou a tolerância. Vejam, meus irmãos, como é importante que a gente seja tolerante. E a tolerância, e aí então Kardec ainda continua, e ele coloca que o Centro Espírita é uma célula pulsante. E nós, é um organismo, nós somos uma célula desse grande organismo. Então, quando o organismo está doente, quando a pessoa está com uma doença, as células estão todas o quê? Infectadas, doentes. Então, por isso que se nós somos essas células desse grande organismo, então essas células têm que estar ativas, elas têm que estar sãs, para que esse organismo esteja sadio. Vejam
Que colocação importante de Kardec. Então ele diz o seguinte, que o centro é um lugar de trabalho para todos, indistintamente. Todos têm o direito, têm o dever de trabalhar. É um lugar de solidariedade entre todos, sem diferenças, sem receios, sem mágoas, nada. É uma solidariedade. Nós fazemos parte desse organismo. Tolerância para com todos. Devemos ser tolerantes para com todos os nossos irmãos. Porque se nós não formos tolerantes com os outros, como é que nós queremos que sejam tolerantes conosco? Então nós devemos entender que esse é um momento único nas nossas vidas, principalmente com tudo isso que está acontecendo, essa grande pandemia, esse corona que vem para nos ensinar. Não é por acaso que tudo isso está acontecendo, mas nós precisamos aproveitar este momento para refletir, para entender da nossa pequenez diante de Deus e que Deus não coloca o acaso. Todas as pessoas, tudo o que nos acontece faz parte do nosso progresso, da nossa evolução, da nossa necessidade. Então, vamos olhar para dentro de nós, procurar as nossas dificuldades, os nossos vícios e vamos procurar tirar isso, modificarmos para que sejamos pessoas melhores. E Kardec então termina, né? A Sueli termina com, parafraseando Kardec, com o seguinte: essa estrada pelo qual estamos procurando, com esforço de fazer com que o Espiritismo enverede, a bandeira que desfraldamos bem alto é a do Espiritismo, religião que devemos amar, que devemos segurar firmes e levar avante, cristão e humanitário, em torno da qual já temos a aventura de ver em todas as partes do globo congregados tantos homens, por compreenderem que aí está a âncora de salvação, a salvaguarda da ordem pública, o sinal de uma nova era. Está amanhecendo o dia de uma nova era. Todas essas dificuldades, todos esses problemas, eles vão finalizar, porque a nova era, o momento de regeneração está chegando. Convidamos, pois, todas as sociedades espíritas a colaborar na grande obra, porque nós somos co-criadores de Deus, que de um extremo ao outro do mundo elas se estendam fraternalmente as mãos. E eis que terão colhido o mal em inextricáveis malhas, porque juntos nós somos fortes. E quando a gente se fortalece, é uma corrente muito grande, então o mal não pode nos conter. Agora, enquanto a gente fica preso às nossas vaidades, ao nosso orgulho, nós somos presa fácil dos espíritos inferiores. Então, meus irmãos, eu espero que tenham gostado desse resumo, dessa leitura. Para mim, foi muito bom. Foi um maravilhoso consolo fazer a releitura desta obra. Foi bom partilhar com vocês. É uma forma da gente estar conectados e é uma forma da gente juntos refletirmos sobre a importância, sobre esse momento único em que estamos vivenciando. Espero que você tenha gostado, coloque os seus comentários, assine o nosso canal e que Jesus o abençoe. Até a próxima!